Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo especialíssimo. A gente está caminhando para o último grupo da Copa do Mundo, das últimas análises que a gente está fazendo, e agora a gente vai falar sobre ele, Cristiano Ronaldo, que é o destaque da seleção de Portugal, né? Um dos melhores jogadores da história, provavelmente, e a gente vai trocar uma ideia sobre o português aqui no NS Soccer. Antes da gente começar o vídeo para valer e rodar a vinheta, vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, compartilhar o vídeo com o máximo de gente possível e, para além disso, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o teu comentário aqui embaixo. É muito legal saber a tua opinião e como vocês estão vendo tudo isso que está acontecendo na Copa do Mundo, os principais jogos, a perspectiva de vocês para a seleção brasileira, tudo isso é muito importante. Então eu peço, por favor, que você deixe seu comentário aqui embaixo, além, obviamente, de sugestões, críticas, opiniões. Tudo é muito importante para a gente poder crescer o canal depois, obviamente, da Copa do Mundo e também ao longo dessa Copa do Mundo também. Combinado? Então, a gente vai para a vinheta e na volta mais vídeos aqui no NS Soccer, mais vídeos de Cristiano Ronaldo aqui. De volta já com o robozão na tela para vocês. E a gente vai, obviamente, explicar como é que funciona a análise, como é que vai funcionar as análises aqui do NS Soccer ao longo de toda a história do canal. A gente vai falar sobre as competências essenciais. Então, a cada ação que a gente for realizar e for ver do Cristiano Ronaldo, a gente está observando três perspectivas. A gente está analisando a relação dele com a bola, a gente está analisando a forma como ele vai estruturar o espaço e também a forma de comunicação na ação, tá? São três perspectivas. Qual que é a ideia aqui do canal e qual que é a ideia que eu geralmente trabalho? Todas as ações são ações do jogo, com ou sem a posse da bola, para a equipe e para o próprio jogador, né? Posse de bola individual ou não, tá? Todas as ações são do jogo e a gente vai olhar a mesma ação por três ângulos diferentes, por três perspectivas diferentes, que são as competências. Ah, Iago, então quando eu vejo Cristiano Ronaldo e vejo outros, isso quer dizer que todo mundo tem competência para fazer essas ações? Todo mundo tem, mas obviamente está falando de níveis diferentes de habilidade, tá? Então, competência está relacionada ao poder fazer, habilidade a tudo que esse jogador realmente faz e ao quanto ele consegue diversificar também essas ações, tá bom? E olhando agora para Cristiano Ronaldo e começando a olhar a relação com a bola. Primeira parte que eu acho importante a gente ressaltar e a gente começar por aí. Cristiano Ronaldo é um excelente jogador, é um dos jogadores mais completos do mundo, provavelmente, né? Apesar da idade, né? E obviamente o efeito da idade vai fazendo diferença. Mas ele tem um excelente drible, então olhando para as ações, para a relação com a bola, nas ações onde ele vai ter o contato direto da bola, ele tem um excelente drible, uma excelente condução, excelente finalização. Ele tem um bom passe, né? Não é a característica principal dele, mas ele também executa bons passes. Mas principalmente esses de condução, finalização e drible são as principais características, as principais habilidades dele com a bola. Então é uma condução em muita velocidade, um drible geralmente com poucos toques na bola, né? Aquele drible mais rápido de fato, e também, é óbvio, a finalização dele muito forte, mas também muito precisa, o que geralmente é difícil de fazer. Ele consegue fazer isso muito bem. Então, nessa situação, por exemplo, de novo, dribles mais curtos, uma condução com mais toques, né? Ele consegue ter uma condução com mais toques e, claro, né, esse passe, por exemplo, não chegou ao companheiro, mas ele tem bons passes, né? O que vai acabar ocasionando em boas situações, mas principalmente ele é o finalizador, ele vai finalizar mais do que necessariamente passar, né? E aí não é o número total, mas é o que vai importar mais para as conversões de Portugal e também do United, caso ele volte a jogar lá, né? Então, nesse cenário que a gente está caracterizando o Cristiano Ronaldo, a gente olha para um jogador excepcional nessas características de relação com a bola, em contato direto com a bola, tá? Você pode observar a relação com a bola nos dois momentos de jogo, né? Com e sem a posse da bola, né? E aí você pode também observar na fase ofensiva e defensiva. Mas como o Cristiano Ronaldo não é um jogador que vai colaborar tanto na marcação, assim, não vai ser um cara característico por realização da pressão, desarmar ou algo do tipo, a gente vai olhar, obviamente, mais ele em posse da bola aqui nessa análise, tá?
E aí, óbvio, há níveis diferentes de habilidade, há jogadores que vão participar mais da fase defensiva e as habilidades vão estar relacionadas a essa parte, há jogadores que vão participar mais da fase ofensiva e aí as suas habilidades vão estar relacionadas mais a essa parte, tá? Obviamente há equilíbrio quando você coloca a equipe como um todo nessa balança, né? Não só necessariamente um jogador. E aí quando a gente estiver olhando para a ação dele sem a posse da bola, é um jogador que no momento do ataque se posiciona muito bem para receber. Então a gente está acostumado a ver essas ações do Cristiano Ronaldo em posse da bola, né? Quando ele está na posse, mas é um jogador também de muita capacidade, muita habilidade no posicionamento. Então é um jogador que se mantém sempre em perspectiva para receber essa posse e em perspectiva para fazer a aproximação. Então ele se relaciona muito bem nessa postura que ele passa a ter para receber a bola, já enxergando o jogo e já enxergando quais são as possibilidades de ação que ele vai ter. Então é um jogador que antevê muito bem essa jogada e consegue, dentro dessas ações, aí uma ação de drible direta, não, uma caneta, mas ele consegue estar muito bem posicionado para a ação, para a próxima ação que ele vai ter. Onde que ele vai se destacar? Mais realizando os passes ou participando ou mais no momento de finalização? Mais no momento de finalização. E aí, é claro, se ele vai estar se destacando nesses momentos, essa capacidade que ele vai ter de estar procurando a próxima ação está relacionada diretamente aos momentos de finalização. Então, assim, é um jogador muito bom nesse domínio, mas ele também vai ter uma característica de dar a opção para a equipe, dar a opção para os seus companheiros, atuando no momento da finalização ou no momento de uma condução mais aguda, como essa, para buscar a finalização. Então, percebam como isso vai complementando as características e essa relação com a bola fica muito marcante para o Cristiano Ronaldo. Tá? E aí, observando agora a estruturação do espaço, segundo a perspectiva que a gente vai olhar, não são caixinhas diferentes, mas são perspectivas. Nas ações com bola, geralmente mais posicionado à esquerda ou no corredor central, tá bom? Sendo que ele tende a ir em direção ao gol, ou seja, na esquerda ele vai em direção ao gol e mais ao corredor central. Fica aí, obviamente, mais notório essa construção pelo corredor central, de fato, onde ele vai também em direção ao gol, obviamente, tá? Isso quer dizer que ele só vai atuar ali, nesse corredor central, corredor da esquerda? Não necessariamente, mas a tendência é essa, tá? Então, assim, pode ser que alguma demanda do jogo faça ele modificar o comportamento padrão dele, mas tem uma tendência, tem uma maior incidência de ações ali, tá bom? Esse é um ponto que a gente tem que destacar. Não necessariamente toda vez que a gente falar aqui sobre as ações dele, a gente está falando que as coisas vão ocorrer dessa forma, mas o jogo vai ter demandas diferentes e isso vai exigir adaptação desse jogador, tá? Quando a gente observar ainda a estruturação do espaço, ele é um jogador muito bom nesse 1 contra 1, justamente pela velocidade e justamente pelo bom posicionamento que ele passa a ter. Então, essa distância adequada para o companheiro dele, nossa, deu um chute no cara ali, tranquilo. Nessa distância adequada para o adversário dele, né? A distância adequada para ele conseguir uma vantagem posicional em relação ao adversário é fundamental e ele faz isso muito bem. Ele tinha uma característica um pouco mais próxima dos adversários, né? E aí, obviamente, com o passar da idade, ele jogando um pouco mais centralizado, ele passa a ter uma leitura melhor do espaço para explorar esse espaço justamente em velocidade, justamente em movimentos que vão permitir com que ele saia em vantagem. Não em situações como essas, com 4, 5 jogadores ainda por passar, mas situações às vezes de 1 contra 1 com o zagueiro, até porque a equipe de Portugal é uma equipe muito boa, é uma equipe muito, muito organizada, então assim, você vê em Portugal grandes jogadores individualmente falando, né? Obviamente vai depender do encaixe coletivo, mas você tem bons jogadores que vão abrir espaço para justamente ter essa característica do Cristiano Ronaldo de poder explorar esse corredor central também. Então, assim, vai ser uma exploração de espaço muito bem feita, provavelmente, pelo Cristiano. E também, obviamente, ele já está numa fase onde a leitura de jogo dele mais aprimorada permite com que ele tenha uma posição adequada em relação aos seus companheiros, seja a distância ou o ângulo, tá? Se a gente for olhar isso de forma espacial. E também, obviamente, já está numa idade mais avançada, consegue se posicionar melhor para ter menos toques na bola, mas toques que sejam mais
mais decisivos, né? Então a gente está falando mais dos passes ou da finalização, que já vai direto para o gol ou direto para uma assistência, né? Ele já está participando mais dessa última parte, justamente por conta também da idade, não só da idade, mas também da habilidade que ele tem mais destacada nesse momento de carreira. E aí, observando o Cristiano Ronaldo a partir da comunicação na ação, né, que é a terceira perspectiva, o terceiro ponto de vista que a gente vai estar observando, a gente está observando um jogador muito decisivo, ou seja, muito relacionado ao momento de finalização, ao momento de término da jogada, e isso caracteriza também para ele e também para a equipe uma possibilidade de um jogador mais agudo, mais incisivo, ou seja, ele vai ter maior contribuição e maior comunicação na fase final da construção. Ele não vai ser um cara que vai voltar tantas vezes para marcar ou para começar a jogada necessariamente, mas vai ser um cara que estará à disposição para finalizar, estará à disposição para fazer grandes jogadas. E isso é um ponto extremamente positivo, tá? E o fato de ser o Cristiano Ronaldo, né, o Cristiano Ronaldo ser este grande astro, também passa uma confiança para que essa bola chegue nele. Então percebam como o processo de comunicação e todas as outras que a gente falou até agora depende dessa inter-relação coletiva, né, entre os jogadores. E isso tudo parte também da forma como você enxerga o teu companheiro e da forma como o companheiro te enxerga. Então o fato de ter grandes jogadores ali, né, em Portugal, né, o Bernardo Silva, o João Félix, você ter jogadores como o João Moutinho também em grande fase, o João Mário em grande fase, você tem grandes jogadores que vão estar ali, o Cancelo, você passa a ter esses jogadores que também dão suporte, ou seja, não é uma seleção que passa a jogar só a partir dele, né? Não que isso seja pouco, né? Mas focado só no Cristiano Ronaldo, e você tem uma grande seleção que de fato passa a jogar coletivamente, e isso passa a melhorar o processo de comunicação na ação dele. Então ele vai ser encontrado em melhores situações, o que é muito positivo, e também na hora que for colaborar, ele consegue colaborar de maneira mais decisiva, mais incisiva com a seleção de Portugal. Com os adversários, é óbvio, a gente está falando de um jogador de muita mobilidade, apesar da idade ainda de muita mobilidade, um jogador muito decisivo. Então ele tem uma capacidade de confundir o adversário, ou seja, de dificultar a comunicação no momento da defesa para o adversário, que é muito importante para o jogo, porque torna ele, obviamente, esse gol foi um pecado, era só o Nani ter deixado, mas principalmente é um momento onde ele confunde os adversários a ponto de produzir maiores situações de vantagem para a própria equipe e desvantagem para o adversário. E é claro, é um momento de carreira do Cristiano Ronaldo muito diferente. Se a gente falava dele em 2014, 2018, como grande astro, né, não só de Portugal, mas da Copa, né, junto com o Messi, ele chega numa fase muito contestada, né? Se a gente for fazer o comparativo entre ele e o Messi nesse momento, não pelo comparativo em si, mas só pela fase, o Messi chega melhor preparado. Mas é claro, é o Cristiano Ronaldo e a gente não vai duvidar da capacidade dele de fazer as ações. Mas ele chega numa fase muito diferente da que ele chegou em outros anos e, óbvio, chega na fase sabendo que provavelmente é a sua última Copa do Mundo. Então é uma fase decisiva de carreira para ele, não só da carreira como um todo, mas talvez seja a última grande competição, ou agora, ou a Euro, né, que ele já falou que tem intenção de disputar, mas obviamente vai depender do andamento da carreira. Mas é um momento de transição na carreira dele e, obviamente, isso acaba impactando também a confiança, acaba impactando a leitura que ele pode fazer, o momento de tensão que ele pode ter em algumas situações. Então, é óbvio, tudo isso caracteriza o contexto que vai estar. Não só necessariamente isso vai atrapalhar ou vai auxiliar, mas obviamente interfere, porque a gente também está falando de experiências e emoções que vão afetar esse jogador ao longo da carreira e agora não vai ser diferente, né? Como qualquer jogador em qualquer momento. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e de todos os outros que a gente tem apresentado aqui no canal.
por favor, deixa teu comentário. O que você tem achado, se tem tido alguma dúvida, se quer alguma outra análise de algum outro jogador, tudo aqui embaixo nos comentários. E pediu de sempre, curtida, compartilhamento, pedir para vocês também, além disso, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações ao longo dessa Copa do Mundo. Um vídeo por dia, pelo menos, às 9 da manhã, e conteúdos extras à tarde, aí a depender da demanda, do dia e de coisas legais que a gente for trazendo ao longo da Copa do Mundo, beleza? Mas tudo isso vai ser divulgado ou aqui, quando você ativar a notificação, ou via redes sociais também, beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e valeu!